Começa agora Zona de Ultrapassagem. I'm moving up and down, side to side like a roller coaster. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Come on! Move! No more radio, the rest of the race. Salve, salve galera, meus amigos, minhas amigas ligadas no Zona de Ultrapassagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o nosso podcast. Chegamos aos episódios de número 40. 40 vezes estivemos por aqui para falar sobre automobilismo, uma marca extremamente significante para a gente que está aí nesse mundo dos podcasts aí. Vai fazer quase um ano, daqui uns meses aí a gente já completa um ano. 40 podcasts chegando por aqui. E aquelas considerações iniciais de sempre. Segue a gente aí no Twitter, @Zona de Ultrapass, e também no Instagram, @Zona de Ultrapassagem. Segue a gente lá para ficar ligado sobre tudo que acontece no mundo do esporte a motor. Episódio 40 disponível para você no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Breaker, Rádio Public, Anchor e Podcast Go, além, é claro, de outros agregadores de podcasts que ainda não conhecemos, mas sempre disponível para você aí no seu fone de ouvido, para você escutar, jogar para a família, compartilhar aquele link especial que a gente sempre fala por aqui. E hoje um programa especial para falar sobre Fórmula 2. A temporada da Fórmula 2 está prestes aí a começar. Começa no dia 26 de março, né, junto com a temporada da Fórmula 1, primeira corrida no Bahrein, GP de Bahrein, em Sakir. Então a gente vai destrinchar aí o que esperar da temporada da Fórmula 2 2021 neste podcast de número 40. Já conectando de imediato aqui o nosso grupo, nosso line-up de hoje. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada especial para você, Gabriel Soaf, como é que você tá? Temporada da Fórmula 2 e vem com tudo neste ano. Fala, JG, fala a todo mundo que está escutando o nosso podcast. Lembrando que a gente também está no YouTube, além dos lugares que você já citou. Temporada que tem tudo para ser muito promissora, né? A gente tem vários produtos aí que vamos comentar que estamos de olho, além de um novo formato de corridas. E começamos março, né? Março, que é o mês de estreia da Fórmula 1, então, da Fórmula 2 também. Então, daqui para frente, nessas próximas semanas, vão ser uma contagem regressiva, basicamente, para a estreia da nossa categoria amada, que está chegando, e até o final do mês a gente vai falar dela aqui. É isso aí, e agora conectando Portugal, diretamente do nosso estúdio na Europa, João Rain, seja bem-vindo a mais um podcast. Fala, JG, Sawaf, Frigoto, estamos de novo com o time completo aqui, e para falar de Fórmula 2 que vai pegar fogo de novo esse ano, assim como em 2020, então vamos aí comentar sobre os destaques, como o JG falou, e também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, vocês que já podem ver a cara de Gabriel Soaf lá, falando da NASCAR, das provas da NASCAR, então não percam, e se inscrevam lá para a gente também chegar em 100 inscritos e podemos ter a nossa early personalizada do Zona de Ultrapassagem, é isso aí. Exatamente, agora você é o grande privilegiado que pode escutar a voz e também ver o rosto de Gabriel Soaf. Privilegiado ou não, vai aí de gostos, né? E conectando, a gente foi de Curitiba para Portugal, de Portugal para Curitiba. Gustavo Frigoto, como é que você tá? Fórmula 2 começando e olha, já vou quebrar o protocolo aqui e avisar que no bloco 2 tem um especial com Gustavo Frigoto. Então você que está escutando escute o bloco 2 também que vai estar especial. Salve, Gustavo, como é que você tá? Fala pessoal, tudo tranquilo? Vai ser muito legal essa temporada da Fórmula 2, que a gente vai cobrir essa pré-temporada maravilhosa nesse bloco, né? E é mais especial ainda a pré-temporada da Fórmula 2, geralmente, né? Porque a temporada de Fórmula 1 a gente fala no quê? Fala na Mercedes, fala em Hamilton, será que alguém vai conseguir desafiar ou não? Na Fórmula 2 está tudo isso em aberto. A gente tem, geralmente, nos últimos anos, um pouco de favoritismo da Prema, mas tudo muito aberto. A gente tem pelo menos que citar 10 nomes, 5 equipes que podem postular na frente e brigar por esse título. Então vai ser bem legal cobrir isso aqui. E depois, no bloco 2, sim, eu vou contar um pouco sobre essas expectativas, como estão, desse evento muito importante da minha vida, que vai ser a estreia da Stock Car, talvez o mais importante da minha carreira. Vai ser imperdível, gente.
Sem dúvidas, imperdível bloco 2 e também a temporada da Fórmula 2 que está prestes a começar. E como eu disse, a temporada já começa a primeira etapa ali do dia 26 até o dia 28 de março. Então este mês aí já começa a Fórmula 2. E a pré-temporada, a abertura aí dos testes da pré-temporada já começa esta semana. Você que vai estar escutando o podcast dia 9, começa exatamente dia 9. Depois disso, se você estiver escutando, saiba que a pré-temporada da Fórmula 2, aí os testes começaram no dia 9 de março, estamos gravando no dia 7, Curitiba, neste momento sol na capital, estou morrendo de calor. E é isso aí, bora para a temporada da Fórmula 2, começando aqui, vai ser naquele estilo da Fórmula E que a gente fez na semana retrasada, então também se você não escutou aquele episódio especial da Fórmula E, corra lá para escutar. Aí a gente vai destrinchar aqui equipe por equipe. E para começar, né, lembrando algumas coisas da Fórmula 2, porque a sexta-feira, esse ano, se manteve como nos anos anteriores, né, um treino livre de 45 minutos e a sessão de classificação cronometrada em 30 minutos. As mudanças aí começam a acontecer no sábado. Serão 2 corridas curtas, com distância estipulada de 120 km ou 45 minutos. A corrida longa, tradicionalmente realizada no sábado, passa a acontecer no domingo. O formato de 170 km ou 1 hora com o pit stop obrigatório foi mantido. Cada piloto precisa utilizar 2 compostos de pneus diferentes durante a corrida. E a sessão de classificação de 30 minutos determina o grid de largada da corrida longa no domingo. A primeira corrida curta terá a ordem definida revertendo o top 10 da classificação de sexta. Já a corrida curta 2 inverte os 10 primeiros colocados da corrida curta 1. Dito isso, antes da gente passar para o nosso grid, Gabriel Soaf, o que você achou aí desse novo formato? Não tão novo, né? Só apenas algumas mudanças. O principal acréscimo é essa terceira prova, né? Até mesmo as pessoas ficaram um pouco assustadas quando anunciaram isso no passado, como vai funcionar, porque você já tinha a Fórmula 3 correndo junto, vai ficar uma eternidade, a Fórmula 3 também vai ser assim. Saiu o calendário, não vamos ter mais corridas da Fórmula 2 correndo juntos com a Fórmula 3, né? Vai ser um ou outro. Essa importância, acho que fica o destaque até por uma coisa que o Gustavo pontuou, que são as surpresas. Né? Com principalmente esses 2 grids invertidos, assim, a gente teve várias surpresas. Nessas corridas de sábado foram imensas, né? Além do principal fato, né? A gente entrevistou o Drogovic aqui no final do ano passado e ele mesmo falou que o piloto colocava a cabeça na corrida do sábado, né? Que era a corrida longa. Agora você inverte, né? A corrida longa vai para o domingo. Então, já o pessoal também se situar, aprender aí que vai ter essa diferença em relação aos últimos anos, né? A corrida principal será do domingo. Então vamos ver como que vai ser até mesmo essa briga por títulos, né? Porque se antigamente um piloto podia marcar só 48 pontos no final de semana, agora ele pode marcar 65. Ou seja, é algo muito grande, né? Uma diferença pode gerar até um equilíbrio ou até mesmo um desequilíbrio. Se tem um carro dominante, que é bem difícil, visto que são 2 corridas com grid invertido. Então acho que esse ponto de 2 grids invertidos vai chamar muita atenção ao longo dessa temporada na Fórmula 2. João, Gustavo, algum comentário também sobre esse novo formato da F2? Eu acho que esse novo formato adiciona para, na verdade, o equilíbrio da Fórmula 2, né? Porque você tem mais ou menos o que você vê nas classificatórias de kart, né? Porque geralmente os campeonatos de kart, pelo menos os campeonatos assim de alto nível, como aqui no país é o brasileiro e o mundial lá fora, ele tem corridas classificatórias, né? Só não tem a questão da inversão de grid, mas isso é um elemento a mais das categorias de base da Fórmula 1, que está sendo estudado, ou foi estudado até na própria Fórmula 1, né? Que ficou um papo nesse sentido, foi, não foi, na verdade, para a Fórmula 1, como é uma categoria meio diferente da questão tecnológica e da questão das equipes, as equipes acabam optando por não, né? Mas na Fórmula 2 isso é bem válido também para a aprendizagem do piloto em si. E é legal essa mudança de formato, porque a Fórmula 2 vinha no mesmo formato há um bom tempo, então eles tentarem algo a mais é sempre importante e vai ser uma adaptação para todo mundo, né? Vai ser uma adaptação até para os pilotos mais experientes da categoria, o que pode facilitar um pouco a questão de quem está entrando, né? O novo formato, algo novo para todo mundo, exige uma adaptação nova para todo mundo, então nesse sentido vai ser bem interessante e promete equilibrar ainda mais. Eu acho que vai privilegiar mais ainda a regularidade, que a gente tanto comenta aqui, que é chegar entre os primeiros pontos nas corridas, que
vai garantir que você marque mais pontos ali daqueles 65 possíveis que o Sof falou, né? Então, né, se poupar às vezes ali, esperar um pouco, ter mais paciência para garantir uns pontos ali, talvez seja o diferencial dos pilotos para conseguir, já que vão ser 3 provas, né? E principalmente dessas 2 de 30 minutos que vão provavelmente ser muito próximas, né? Então, acho que vai ser uma dinâmica interessante, apesar de ser mais uma corrida aí. É mais coisa, mais atividade, mas esperamos mais emoção também, que aí vai justificar essas mudanças. Perfeito. Tá em um novo formato, então, para talvez equilibrar o que já era mais equilibrado, dar mais emoção na pista. Começando, para a gente analisar o grid da Fórmula 2, a gente começa com a atual campeã. A equipe Prema, no ano passado, venceu a temporada de construtores na Fórmula 2. O Mick Schumacher foi o grande campeão no campeonato de pilotos. E esse ano a Prema carrega consigo aí 2 pilotos. Um se manteve, Robert Schwartzman, o russo, continua aí na equipe Prema. E a novidade fica por conta do australiano Oscar Piastri, que é o atual campeão da Fórmula 3. Gabriel Soaf, eu jogo a primeira bucha aí para você. Prema com Robert Schwartzman e Oscar Piastri. Schwartzman vai fazer aí uma temporada boa em 2021. A gente sabe que em 2020 ele teve altos e baixos. Começou muito bem, só que foi muito irregular e até por isso não conseguiu chegar brigando por título no final, né? A gente até achava antes que ele ia conseguir chegar para ser campeão ali nas últimas corridas. Não foi o que aconteceu. E o Oscar Piastri, o que esperar dele também, fez uma ótima Fórmula 3 no ano passado, foi o campeão, 2 vitórias, né, no ano passado, regularidade. O que esperar desses 2 pilotos para a equipe Prema? O Schwartzman, acho que tem a questão dele se provar de vez, né, porque ele começou o ano de maneira esplêndida, né? Ele ganhou 2 corridas nas 3 primeiras etapas, né, chamou a atenção de todo mundo. O Schwartzman foi o piloto que mais ganhou provas, né, na Fórmula 2 no ano passado, ele ganhou 4 provas, mas ele teve ali um meio de temporada muito ruim, né? Ali depois de Silverstone, na Itália, na Espanha, em Spa, ele se perdeu. Ele ficou para trás. Muita gente até colocou ele como um cotado para ir para a Fórmula 1 e ali ele até perdeu essa esperança, porque no meio da temporada ele se embananou inteiro. Então fica essa esperança de que Schwartzman a gente vai ver, né? Se a gente vai ver esse Schwartzman, que ali no final pareceu se reerguer, né? Venceu as corridas 2 do Bahrein, justamente do Bahrein, onde vai começar a temporada. Se a gente vai ver Schwartzman forte, porque o que a gente espera, né? Muita gente espera, inclusive eu, é que o Schwartzman seja o cara que vai fazer ou o Mick Schumacher ir para a Alfa Romeo, ou vai tirar o Giovinazzi, já que o Kyle Eilert virou só um piloto de teste, a gente não sabe o que vai acontecer com o Eilert. Porém, o Schwartzman tem essa esperança de muita gente de chegar na Fórmula 1 pela academia da Ferrari. Ele é um piloto da academia da Ferrari, a gente tem que lembrar disso. Então fica esse mistério, se ele vai vir forte. É um dos principais favoritos do título, para mim, até mesmo pela questão da Prema, né? Óbvio que nem o Gustavo falou, nem sempre só porque é mais forte, que vai brigar pelo título, mas tem essa expectativa porque é um piloto bom, forte, numa equipe boa, né? É a somatória para um piloto poder brigar pelo título. Então, fica essa expectativa no Schwartzman. O Oscar Piastri, você comentou aí, né? Eu até mesmo lembro no passado do podcast que o Gustavo Frigoto fez, quando ele estava para ganhar a Fórmula 3, porque é incrível que o Oscar Piastri tem também um pezinho com sorte, cara. Porque só o fato do ano passado que aconteceu naquela corrida final, o Logan Sargent lá para trás do grid, ele também foi campeão, acho que chegando em 8º, 7º, alguma coisa assim, né? Isso já aconteceu também na Fórmula Renault, quando ele ganhou em 2019, né? O Oscar Piastri, acho que falta ele se provar ainda mais, né? Ele é campeão, chega com 2 títulos, né, nos 2 últimos anos, mas falta ele vir com mais força, eu acho. E talvez a Fórmula 2 seja esse grande desafio, pelo fato dela ter esse equilíbrio muito grande, né? De onde o Oscar Piastri vai chegar, e como o Oscar Piastri vai desempenhar, né? Ele também é piloto da academia da Alpine, ele tem ali um duelo, vamos dizer assim, com o Guan Yu Zhou e com o Lindgren, que a gente vai falar depois desses 2, mas acho que o Piastri chega, eu fico com essa sensação de equilíbrio se provar um pouco mais, para que quando a gente falar do Piastri, a gente vai falar, mas ele tem sorte. Tipo, isso ser excluído do nosso dialeto, né? A gente não lembrar do Piastri como piloto de sorte, mas sim um piloto bom, competente, que a gente sabe que ele tem potencial para ser. Eu acho que a Prema sempre vem muito forte, né? Desde os últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, talvez a Prema seja a equipe mais forte, sim. Ela pegou o reinado da Arte e da Dams, entre outras equipes que também já lideraram por muito tempo as categorias de base na Fórmula 1. O Robert Schwartzman, ele fez o primeiro ano dele ano passado, e é engraçado, né? Porque geralmente o estreante, ele começa em um certo nível de aprendizado
e depois ele vai começando a pegar o jeito da coisa, digamos assim, vai começando a ganhar corridas, a despontar. E o que foi engraçado é que com o Schwartzman parece que aconteceu o reverso, né? Ele é super bem dotado, digamos assim, nas primeiras corridas, de competência, ele consegue vencer, consegue bons resultados, que nem o Salaf falou, mas depois degringola de um jeito, não consegue mais ser competitivo, não consegue mais se acertar com a Prema. Tudo bem que a experiência do Mick Schumacher, algumas situações que o carro não estava conforme os planos, fez a diferença nesse sentido, algo que o Schwartzman não teve, mas realmente o campeonato dele degringolou ali. Então é muito importante observar como vai estar essa cabeça dele e como ele vai usar todo esse aprendizado que ele teve no primeiro ano para tentar buscar o título no segundo ano. Tem gente que aponta ele como um favorito, mas por incrível que pareça, como piloto agora, é uma incógnita saber se ele vai estar no nível do fim do ano de 2020 ou do começo. Quanto ao Piastri, eu concordo com o Salaf também, mas eu acho que só dele disputar esses títulos e ganhar as corridas que ele ganhou, independente de ter uma corrida ou não, ele já provou o talento dele que era para estar ali. Porque a gente fala de pilotos que são rápidos, que nunca estiveram nas condições de realmente disputar um título nessas categorias, né? Por exemplo, o próprio Guan Yu Zhou, que surpreendeu a gente ano passado em muitas corridas, apesar de não ter disputado o título, nunca esteve nessas condições, né? Então eu acredito sim que o Piastri tenha essa situação de se provar, porém eu acredito que ele vai com um gabarito bem forte, eu acho que ele vai dar muito trabalho nesse campeonato, eu espero pelo menos um top 5 dele nesse primeiro ano. Eu concordo com o Gustavo e o Salaf, eu acho que o Piastri chega como campeão, né? Chega com moral, com ânimo, com um trabalho bem feito na Fórmula 3, que não é todo mundo que é campeão da Fórmula 3 que tem uma vaga na Prema, né? A gente sabe quão disputada é essa vaga aí. Então, acho que ele pode chegar para um bom ano de afirmação, para conhecer, para aprender e fazer o segundo ano que normalmente acontece. E o Schwartzman é um dos favoritos mesmo. Acho que, apesar dos altos e baixos que ele teve em 2020, acho que ele ainda é um dos favoritos por estar numa equipe boa, por ter sido o que mais venceu, por ter apresentado um desempenho em alto nível em algum momento da temporada passada. Então, acredito que ele pode ser colocado sim como um desses favoritos e que possa ter aprendido essas lições que ele teve em 2020, essas dificuldades que ele talvez não tenha sabido lidar, e esse ano possa fazer um ano melhor. Saindo aí da Prema, Univirtuose, que fez um ótimo campeonato também no ano passado, e esse ano tem Guan Yu Zhou, chinês aí, que foi bem durante a temporada passada, e o brasileiro Felipe Drugovich, a gente já entrevistou por aqui nos episódios especiais no começo de ano, então se você não teve a oportunidade de escutar, é só descer aí no seu agregador de podcast, vai encontrar a entrevista com o Felipe Drugovich. E eu passo agora a bola para você, João, porque eu sei que você é um grande fã do Guan Yu Zhou. Você acha que o chinês aí vai conseguir ter um segundo ano na Fórmula 2 um pouco melhor? Porque no ano passado ele fez boas corridas, mas não chegou nem perto de brigar pelo título, a gente sabe da capacidade dele. E o Felipe Drugovich, será que chega forte também? Porque ele venceu 3 corridas no ano passado. E com esse som de louvor ao fundo aqui, maravilhoso, eu queria falar, JG, que a dupla da Univirtuose é uma dupla muito forte, com Guan Yu Zhou e Felipe Drugovich. Acho que os dois vão estar puxando um desempenho do outro para cima. Os dois querem mostrar muito serviço nessa segunda temporada deles na categoria. O Zhou, que teve problemas na primeira temporada, não conseguiu ser tão regular, teve problemas com o carro, abandonando e tudo. E o Drugovich, que fez um ano muito bom para uma equipe como ele estava, a MP, e agora vem para uma equipe de ponta, digamos assim, né? Uma equipe mais experiente na categoria. Então se espera que possa brigar pelo título, como o Callum Ilott, que chegou a brigar pelo título, né, o ano passado, quando corria pela Univirtuose. Então a gente imagina aí muita coisa desses dois e espera que possam dar trabalho para a Prema, principalmente, que é a equipe alvo, digamos assim, né? Então vamos ver aí o que esses dois podem aprontar na temporada. Só uma correção, João, essa é a terceira temporada do
Guanyu Zhou na Fórmula 2. Ele correu já em 2019 pela Univirtuoso. E eu acho que isso até credencia o Drogovic a ter menos pressão sobre ele. Porque tem esse fator do Guanyu Zhou estar na terceira temporada, ou seja, a responsabilidade por substituir o Kyle Aylott está nas costas dele, vamos dizer assim, né? Pelo menos em teoria, óbvio que a gente espera que o Drogovic também possa brigar pelo título, possa brigar por vitórias, mas a responsabilidade, olhando por equipe, olhando por que a gente tem nas últimas temporadas, é do Guanyu Zhou, além da responsabilidade da academia da Alpine, porque a gente sabe, né, a gente viu entrevista já do Caio Collet, que fala muito disso, a Alpine cobra resultado, né? Eles querem que você mostre por que você está lá. E o Guanyu Zhou tem essa responsabilidade de resultados e também tem a competição entre ele, o Piastri e o Lindgren, né, que pode render no futuro uma vaga na Fórmula 1, ou seguir sendo piloto reserva da Alpine na Fórmula 1. Então, isso é bom para o Drogovic, porque ele chega assim, a esses dois pesos, vamos dizer assim. O Gustavo pode até dizer melhor, que até mesmo quando você corre assim, com menos responsabilidade, pode ser até melhor para a cabeça do piloto. E o Guanyu Zhou tem essa responsabilidade, talvez, de estar ali na equipe faz 3 anos e ter a Alpine do lado dele, né? Ele tem que mostrar resultado para a equipe francesa. Então isso pode ajudar o Drogovic, mas para mim, é claro, eu acho que vai ser uma disputa bem equilibrada para ver quem vai substituir o Kyle Aylott, né, numa possível briga pelo título, e só os dois, né? Tomara que sejam os dois, porque são dois pilotos que têm potencial para isso. Tanto o Guanyu Zhou, que é um piloto muito veloz, né? Já destacamos várias vezes ele aqui nos homens de ultrapassagem, e o Felipe Drogovic, que dispensa apresentações depois da temporada que fez ano passado. A grande pergunta do Univirtuoso para um dos seus pilotos é: Rei Zhou, onde é que você vai com essa arma na mão? Porque realmente a gente não sabe, né? O Guanyu Zhou é um piloto extremamente ágil e talentoso, por isso, né? A gente vê que provavelmente em termos de ultrapassagens ele foi o melhor do ano na Fórmula 2. Mas realmente a questão ele se envolve ainda em bastante acidentes, o ritmo de classificação dele ainda deixa um pouco a desejar em algumas corridas, o que, comparado a Callum Aylott na temporada passada, que foi vice-campeão e foi companheiro de equipe dele, realmente nesse quesito ele deixou um pouco a desejar, por mais que a gente torceu para ele por conta desse arrojo que ele tem, né? Ele vai aprontar bastante nessa temporada, nesse sentido, parece. E quanto ao Drogovic, é a questão dele se afirmar como um cara que pode disputar o título numa equipe nova, né? Porque no ano passado ele fez uma baita temporada de estreia que a gente até não esperava, devido ao ano de Fórmula 3 que ele teve, mas ele conseguiu demonstrar o talento dele, e agora a grande questão dele é ele conseguir transformar esse potencial de vitórias e de pole positions em um campeonato em que ele dispute o título e ele consiga as atenções da Fórmula 1, né? Que isso é uma questão importante que ele tem, principalmente ele não tendo academia de piloto, né? Então, que ele consiga atrair alguma dessas academias, pelo menos, para ele conseguir fazer parte aí dos nomes que a gente cogita para a Fórmula 1. Perfeito, e que fique nossa torcida, pelo menos a minha aqui pro Drogovic, que a gente já torcia para ele. Depois da entrevista que a gente conseguiu fazer com ele, foi super atencioso, a gente acaba torcendo mais. Puxando para Carlin, que foi a terceira no Mundial de Construtores da Fórmula 2 no ano passado, uma dupla de um indiano com um britânico, Jehan Daruvala e Dan Tickton. Gustavo, você acha que pode ser mais protagonista o Daruvala agora sem um piloto, por exemplo, como o Tsunoda, ou não? E o Tickton vai continuar reclamão aí no grid? Pode conseguir algo melhor? O que você espera da dupla da Carlin? Então, é uma dupla de pilotos que são talentosos, principalmente o Tickton mostrou bastante coisa nas categorias de base, né? Mas mostrou bastante velocidade, apesar do temperamento dele, mas é uma incógnita. São pilotos que ocasionalmente foram competitivos na Fórmula 2, conseguiram vitórias, mas tem um campeonato bastante inconstante entre eles, né? Principalmente o Daruvala, que andou várias corridas às sombras do Tsunoda, né? E é claro que tem muita coisa por trás. Muito do que se disse no paddock da Fórmula 2 é que realmente o motor do Daruvala durante grande parte do ano não rendia. Quando eles conseguiram trocar, ele conseguiu um desempenho muito melhor. Aí ele conseguiu a vitória na última corrida, né? Um desempenho bom dele. Ele é muito leão de pré-temporada, ele sempre andou muito rápido na pré-temporada e ele não conseguiu capitalizar nisso.
Então vai ser uma grande incógnita. Eu não acho que ele vai disputar o título ainda, eu acho que ele não tem essa consistência. E o Tincton é um piloto que talvez tenha uma qualidade a mais de consistência, mas ano passado a Dance foi um passo abaixo. A Dance está virando a Williams, assim como a Williams foi na Fórmula 1, que foi a equipe vitoriosa e tudo mais, a Dance está numa derrocada um pouco parecida. É claro que não chegou ao nível da Williams de ir para o fundo do grid, ela ganhou corrida no passado, mas ainda está longe do nível que estava, principalmente depois da morte do Driotti, que foi o fundador da equipe, né? Parece que a equipe perdeu bastante aí capital de competitividade, mas a Carlin, como a gente viu, é um excelente carro. O Tsunoda nos mostrou isso ano passado, e dependendo do que fornecido a eles, parece que o Tincton vai conseguir uma ascendência no campeonato, e o Daruvala, com mais experiência, também dê mais trabalho. O Tincton, para mim, é a prova viva que gente escrota sempre tem uma chance na vida, né? Depois de tudo que ele já fez, depois de conseguir ser banido da Super Fórmula após 3 corridas, o cara tá de novo no grid da Fórmula 2. É a chance que você dá, e que um cara nunca pode reclamar de falta de chance na vida, né? Ele saiu da equipe de júniors da Red Bull, agora tá na equipe de júniors da Williams, justamente. Fica aí, né? Se ele vai ter potencial ou não com a Carlin. Tomara que a Carlin sabote o motor dele, igual fez com o Daruvala, inclusive. Fica aqui a torcida para tal coisa acontecer. O Daruvala, acho que até no final da temporada ele ganhou uma prova, até com muita folga, né? O Daruvala ganhou aquela última prova no Bahrein. Então, eu acho que fica uma expectativa dele, justamente por provavelmente ele ser esse grande nome da equipe Carlin. E também está com o apoio da Red Bull, né? Ele é piloto do Red Bull Junior Team, a gente não pode esquecer disso. Então eu fico nessa expectativa com o indiano. Talvez não chegue a brigar pelo título, mas consiga flutuar ali pelo top 5 da temporada. Pois é, uma dupla que eu colocaria mais esperanças no Daruvala do que no Tincton. Porque, eu não sei, o Tincton não mostrou aí muito serviço, mas reclamou do que correu, apesar de ter algum talento. Vocês falaram aí também, né, do comportamento dele, que também não é muito favorável. E o do Daruvala é complicado porque ele já tá há alguns anos aí, né, e não teve essa ascensão que pudesse se esperar, né, normalmente de um piloto jovem, e segue ainda na Fórmula 2. No final do ano passado ele deu uma animada, venceu a corrida e tal. Teve um desempenho bom comparado com o Tsunoda nas últimas provas, né? Depois que resolveram esse problema do motor, aparentemente. E então, quem sabe possa fazer um ano melhor com tudo ajustado e sem essa pressão que tinha de ser o companheiro do Tsunoda, que era o queridinho da Red Bull e da Honda, que estava ali sendo preparado para a Fórmula 1, né? Depois que começou a se destacar. Então, vamos ver aí. Não imagino muitas coisas assim, briga pelo título dos dois com a Carlin, mas podem dar aí algum trabalho no grid. Bom, bora lá, seguindo o nosso grid. High-tech agora é a da vez, com a dupla Liam Lawson e Yuri Vips. O Liam Lawson, neozelandês, aí na Fórmula 3 ano passado foi o 5º colocado, né? Bom ano. Como que ele vai se provar aí agora na Fórmula 2? O que vocês esperam dele, né? Salaf, passando a bola para você, e também do Yuri Vips, que teve uma temporada de 2020 muito louca, né? Era para ele correr na Fórmula japonesa, não conseguiu por conta da pandemia, foi para a Fórmula 2, correu poucas provas e tinha uma expectativa muito grande em cima dele e acabou reduzida, né? Quem se destacou mesmo na academia Red Bull foi o Tsunoda. O que você espera do Yuri Vips e também Liam Lawson? Eu acho que são dois pilotos da academia da Red Bull, né? Ambos. E como a gente já falou até aqui em outros podcasts, né? Até no podcast semana passada do Tsunoda, a gente citou o Liam Lawson, por exemplo, é um cara que tem muita expectativa no Liam Lawson. Você pega os números do Liam Lawson na categoria de base, são absurdos. Né? Ele realmente é um rodo compressor, né? Então eu acho que ele chega com muita expectativa. São dois pilotos de extremo talento da Red Bull Junior Team, né? Que eu boto muito potencial, né? O Yuri Vips, mesmo a gente já citou aqui várias vezes que tinha essa expectativa para o ano passado, né? Ele ia fazer a temporada na Super Fórmula, deu todos os roubos possíveis. Ele chegou até a correr na Fórmula 3 regional para ter calendário, né? Depois ele acaba indo para Dance, né? Na Fórmula 2, substituir ali o piloto indiano, que me fugiu o nome, acho que o Gustavo Brigoto vai lembrar da fala dele, e ele correu algumas últimas provas ali da temporada, mas os dois chegam para fazer esse calendário completo da Fórmula 2, e eu acho que são as duas esperanças, acho que até de pilotos que vão ser surpresas, porque talvez a gente não coloque a High-Tech tanto como uma favorita, né? Ano passado, a gente está falando da High-Tech aqui
né, que ficou num lugar bom ano passado no Mundial de Construtores, foi muito por causa do Nikita Mazepin, né, que a gente citou ano passado, que ele até fez um bom ano na Fórmula 2 ano passado. Não que signifique que ele teria que estar na Fórmula 1 obrigatoriamente agora, a gente sabe todas as questões envolvidas, mas a Hi-Tech acho que tem esse potencial para continuar lá em cima. Tem 2 pilotos que têm potenciais de vitória. E se um carro se manter na mesma estrutura que foi ano passado, ainda mais com essas 2 provas curtas de sábado, eu vejo a Hi-Tech conseguindo ali brigar por vitórias com essa dupla de pilotos que tem muito potencial para mostrar. Eu confesso que não vou me lembrar o nome do piloto indiano que substituiu, mas... Foi Gelael, foi Gelael que o Yuri Vick substituiu. Ah, sim, mas aí é indonésio, não é indiano. Então, o senhor me confundiu, seu Gabriel Salaf. Mas a nossa equipe em brasileiro alta tecnologia, né? A Hi-Tech, ela é uma equipe em ascendência, a gente vê pelo que o Mazepin conseguiu fazer, pelo que foi feito por ele durante as corridas, apesar das atitudes violentas dele na pista, ele conseguiu vitórias, ele ficou entre o top 5 no campeonato, numa equipe que a gente até então não dava tanto valor quanto se dá uma Prema, por exemplo. Ele conseguiu um ano bom, principalmente se tratando de Nikita Mazepin, então é uma equipe boa sim, e com 2 pilotos super talentosos, o Liam Lawson, que nem o Gabriel falou, um rolo compressor aí nas categorias de base. Ano passado ele conseguiu meio que mas desafiar esse domínio da Prema na Fórmula 3, que lá a Prema realmente é muito forte. E o nosso piloto mais seleto do grid, né, o Yuri Vips, ele também tem seu grande potencial, ele realmente consegue excelentes resultados na categoria de base, principalmente é um piloto muito novo ainda, né, e ano passado ele teve uma carreira atribulada, né, porque a Red Bull tentou mandar ele para a Super Fórmula, não deu muito certo, então ele apenas fez algumas coisas de Fórmula 2, ele correu onde dava para ele correr, então ele teve esse momento dele aí, mas é um piloto que no ano completo vai conseguir demonstrar seus talentos. Eu acho que é uma dupla talvez inexperiente ainda, se tratando de disputa de título, mas que pode surpreender muito. Falando em surpreender, a equipe da Arte, ela é bem novinha, né? E tem o Theo Pourchaire, que chega na Fórmula 2 agora, justamente correndo pela equipe que ele disputou, né? A Fórmula 3 no ano passado, só que na Fórmula 3, né? Esse ano vai correr na Fórmula 2, a mesma equipe que disputou a 3 pela Arte, e ao lado dele, Christian Lundgaard. O francês, né? Uma das grandes promessas aí recentes, como eu falei, 17 anos. Como será o desempenho dele na Fórmula 2? E também o Christian Lundgaard, que no ano passado terminou na 6ª posição. João, você acredita que Pourchaire e Lundgaard podem brigar pelo título? Olha, os dois são bons pilotos. O Pourchaire foi um cara que mostrou muito talento e é muito jovem, né? Ele chegou a ser meio barrado assim, de correr em categorias porque ele era muito jovem. Então é um cara que é pra gente ficar de olho aí pros próximos anos, pra essa temporada, que pode realmente surpreender. Não acho que vai brigar pelo título, acho que talvez o Lundgaard, mas ainda assim acho que tem mais gente na frente aí, o que a gente já falou no começo, que estão mais na frente ali para brigar, mas é um cara que tem talento, ficou com a 6ª posição no ano passado, né, na temporada, e o Pourchaire é o cara que pode fazer esse ano de afirmação numa equipe que vocês disseram tá em ascendência, tem espaço, tem tempo aí para conseguir, acho que vai poder aí ser ele, né, ele e o Piastri, acho que são dois aí que vão poder ter esse ano de não ter a obrigação de serem campeões, mas ao mesmo tempo conseguirem esse bom desempenho. Eu acho que a Arte é uma equipe que precisa se reafirmar, né, como equipe de ponta. Ano passado o Lundgaard teve algumas corridas boas, mas ele teve muita constância, na verdade, né, em certos momentos, porque a gente não via, ele foi que nem mineirinho, comendo pelas beiradas, a gente não via ele muito nas corridas, mas ele estava sempre pontuando ali, ele ficou numa classificação razoável, principalmente para o primeiro ano dele, por causa disso, ele é um piloto muito talentoso e que talvez consiga capitalizar nisso esse ano. E quanto ao Pourchaire,
Pourchaire é um piloto extremamente capaz também, muito novo ainda, talvez por isso ele ainda precisa aprender muito. É verdade que nas corridas que ele disputou na Fórmula 2 ano passado, ele não conseguiu mostrar muita coisa, mas é claro que os outros pilotos tinham experiência no ano inteiro com o carro, ele ainda estava só aprendendo, mas é um piloto que mostrou muita coisa na Fórmula 3, foi um ano incrível dele, pela idade dele, estreando no campeonato contra um grid muito, muito competitivo, ele ter conseguido os resultados que ele conseguiu. Então, com um carro bom que a arte geralmente proporciona, ele pode conseguir mostrar bastante coisa também. Eu queria só completar isso, né? O Pourchaire disputou 4 provas da Fórmula 2 ano passado, substituindo o Julian Alesi, né? Que foi para a MP Motorsport. O Jack Hughes também foi um dos substitutos, mas o Jack Hughes só correu na Rússia. O Pourchaire correu as 2 provas do Bahrein. E o Pourchaire foi vice-campeão da Fórmula 3. Vocês não citaram isso? O Pourchaire foi vice-campeão da Fórmula 3 com 16 anos. Então, ele chega com muita moral e chega com muita expectativa para crescer ainda mais dentro da categoria, dessa segunda categoria do automobilismo mundial da Fórmula 2. E talvez nem seja esse ano, né, ainda. Pode ser que esse ano ele faça uma temporada, por exemplo, de adaptação. Ele é muito jovem, né? Pode vir a disputar títulos até no próximo ano, 2022, por exemplo. Mas sem delongas, bora para a MP Motorsports. Na temporada passada foi a casa, inclusive, do Felipe Drugovich. E esse ano, por enquanto, tem apenas um piloto confirmado. Lirin Zandelli, piloto alemão que foi o 8º colocado na Fórmula 3 2020, teve vitórias, altos e baixos. Primeira pergunta é, Gustavo, passo para você, o que esperar do Lirin Zandelli? E a gente tem aí uma outra vaga em aberto. Por exemplo, Richard Vescour fará os testes a partir desta terça-feira, mas ainda não se sabe se ele será o piloto ou será o Roberto Merri. O que você espera da MP para a temporada 2021? Olha, o Zandelli, ele fez um campeonato interessante da Fórmula 13. Eu acho que ele foi bem competitivo, considerando que ele estava numa Trident. É um piloto que tem sua rajada de competitividade, sim. Ele foi campeão da Fórmula 4 alemã, que é um campeonato bem bom de categoria de base, mas o fato é que ele demora algum tempo para conseguir ser competitivo nas categorias de base. Por exemplo, na Fórmula 4, ele demorou 2 anos para conseguir esse título, o que é incomum para pilotos desse nível, você ficar 3 anos numa Fórmula 4. Claro que tem a questão orçamentária também, sempre é um limbo para a carreira de um piloto essa questão. Tanto é que a gente vê o Merri agora projetando uma Fórmula 2 depois de ter chego à Fórmula 1, muito por causa disso também, entre outros pilotos, tipo o Tom Dillman, que ficou muito, muito tempo na Fórmula 2, mas tem essa projeção, ele pode conseguir talvez alguns resultados, porque a gente viu que a MP é uma equipe competitiva. O Sérgio Sete Câmara ganhou corrida, o Matsushita ganhou corrida, o Drugovich ganhou várias corridas, então é uma equipe que não dá para dizer mais que é de fundo do grid, mas eles têm essas incertezas, né? Quem vai ser o piloto 2, o Verschoor, seria uma condição interessante para eles que não confirmaram pilotos até agora, então a gente ainda tem que sentar e esperar aí por mais notícias da MP para saber qual será mais ou menos a projeção deles para esse ano. Só para completar aqui, né, as informações que chegam da imprensa, né, sobre essa outra vaga, como o João disse, tem o Richard Vescour, que é um piloto que já ganhou o último Grande Prêmio de Macau, foi ele que foi o vencedor, né, a gente tem que lembrar disso, em 2019, e você tem o próprio Roberto Merri, alguns sites, né, o Autosport, por exemplo, até dá como certo que o Roberto Merri vai correr a Fórmula 2 pela MP Autosport, e também tem o Louis Deletraz, que também a imprensa coloca como possível candidato a essa vaga, ele que está sem vaga no grid, né, ele que não ficou na Charrua, a gente vai falar da Charrua agora, já está entre os 3 pilotos, nas próximas semanas já deve ter o anúncio, e com uma tendência um pouco mais pela imprensa local que o Roberto Merri assumir essa vaga, né, fica em aberto, mas eu achei muito curioso, né, um piloto que correu na Fórmula 1 em 2015, correndo na Fórmula 2 em 2021. Pois é, né, a MP, poucos dias de começar, ainda não definindo a sua dupla de pilotos, né, apenas um. O Salaf citou, vamos para a Charrua, porque temos brasileiro na equipe, Guilherme Samaia, que após um 2020 muito ruim, né, que é dar a volta por cima aí nessa temporada, e ao lado dele, David Beckman. Não é o David Beckham, a gente sempre faz essa piadinha aqui. David Beckman, também britânico, né, 6º colocado na Fórmula 3 2020. O que esperar dessa dupla de pilotos aí? Passa a bola para você, Salaf. O Samaia, eu acho que vem com o potencial não financeiro, né, o aporte financeiro dele é bom para ele continuar na Fórmula 2.
mas fica aqui só um destaque que durante até os testes pós-temporada ele saiu bem, né? Ele ficou várias vezes entre os top 10 ali, então pode ser que a gente tenha um Samaia diferente, a gente não sabe o que esperar do Samaia, até mesmo o que esperar da Charrua, né? A Charrua na Fórmula 2 também não foi tão abaixo no passado, muito por conta do líder de trás, né? O peso que teve foi bem abaixo, mas na Fórmula 3 foi horroroso, né? Tanto que o Igor Fraga foi aquela lástima que a gente acompanhou, então a gente não sabe como isso vai se refletir na Fórmula 2 ou não nesse ano, né? Por conta de crise e tudo mais. Então o Samaia fica esse ponto de interrogação, né? A gente espera, né, que não piore, porque até se piorar ia ser deplorável comparado com o que a gente viu no passado ali na Campos. Eu acredito que a Charrua pode dar uma condição melhor para ele, até mesmo a questão de experiência da categoria possa ajudar ele. E o David Beckman é mais um piloto que vem da Trident, né? O Gustavo ali citou o Liam Zendelli, e o David Beckman era o companheiro dele também, fez boas provas na Fórmula 3, conquistou vitórias, então chega com esse potencial de talvez ele ser esse substituto do Luiz Deletraz, né? O Deletraz que conseguiu boas performances no ano passado, conseguiu alguns pódios, né? Tanto que ele ficou na briga quando a Haas não chamou ele para substituir o Grosjean, justamente por isso, né? Porque ele estava no momento melhor que o Pietro Fittipaldi, porque o Pietro Fittipaldi não tinha nem momento, né? Se comparar. Então, eu acho que o David Beckman pode ter o potencial. Depende muito do material que a Charrua vai entregar para os pilotos. O Beckman pode mostrar o potencial, possa ter uma temporada boa aí neste ano. Eu acho que a nossa equipe dos Pampas, né, a Charrua, ela realmente, na Fórmula 3, principalmente com o nosso Igor Fraga, realmente foi deplorável. Na Fórmula 2 até ela conseguiu alguma coisinha ou outra com o Deletraz, mas não é uma equipe de ponta ainda para a gente dizer que vai disputar vitórias, principalmente o título. Ainda mais com a dupla de pilotos que temos, né? O Beckman sim tem potencial, principalmente nesses últimos anos de Fórmula 3, que ele fez boas corridas, fez uma boa temporada. Então vai ser um lugar que ele pode adquirir experiência, mas eu acho que ele ainda vai se frustrar um pouco com a inconstância que a equipe tem demonstrado nos últimos anos, né? Ou o carro é razoavelmente competitivo, que dá para você conseguir algum pódio, ou simplesmente não anda. A quantidade de problemas mecânicos que eles tiveram nos últimos anos, eu considero eles piores que a Campos, em alguns pontos. A Campos tem ainda mais experiência que eles, pelo menos. E eu realmente acho que para o Samaia ter feito os tempos que ele fez na pré-temporada, eles deram aquela injeçãozinha no motor, já que pré-temporada é o regulamento pode não ser tão seguido, às vezes eles podem colocar pilotos na ponta para animar eles, para fechar um contrato. Acontece muito disso, porque eu quero muito estar errado, eu quero que o Samaia me prove ao contrário, eu estou aberto para ele me provar ao contrário, mas eu realmente acho que na Fórmula 2 ele não é um piloto para pontuar regularmente. Gustavo, já aproveitando aí o ensejo de não pontuar regularmente, vamos falar da Dance com Roy Nissany, aí possivelmente vacinado contra a Covid. Será que Nissany conseguirá ter um ano melhor que o anterior? E também o Marcus Armstrong, que depois de um começo interessante até em 2020, né? Ele não demonstrou uma força no restante da temporada. Será que é possível ele conseguir demonstrar isso para esse ano, para 2021? Nissany e Armstrong, o que você acha desses dois pilotos? Meu Deus do céu, eu falei da Dance, falando do Tinkton, né, que ele foi piloto da Dance no ano passado, e eu acho que a derrocada é significativa, porque Nissany e Armstrong, o Armstrong, ele tem talento, mas ele fez uma Fórmula 2 extremamente apagada. Não sei exatamente por qual motivo, mas ele foi um excelente kartista, foi bom nas categorias de base, ascendeu na Fórmula 2 com potencial para a gente observar, olha, esse é um piloto norte-americano que pode vir para a Fórmula 1, poderia interessar até mesmo a Haas, a equipe norte-americana, né? Mas ele fez uma Fórmula 2 extremamente apagada, em pouquíssimos momentos ele apareceu, e a Dance não está oferecendo um carro lá tão bom desde a época do Oliver Rowland e do Nicolas Latifi, né? Então eu não sei exatamente o que está acontecendo ali, que nem eu falei, a morte do seu grande criador, que era o Driot, né, o francês, pode ter impactado bastante na equipe, na gerência da equipe, e eles realmente não têm se achado muito até então. Então, realmente, da Dance quanto aos seus dois pilotos, eu não espero muito. Eu espero muito mais do Armstrong que o Nissany, que de vez em quando consegue pontuar. Mas é um piloto muito mais adepto a besteiras do que a pontuações.
Só para ser uma coisa, o Armstrong não é norte-americano, o Armstrong é neozelandês. E só para completar aqui, o Armstrong, ele ainda é piloto da academia da Ferrari, né? Ele é um piloto que muita gente esperava bastante da Fórmula 2, não conseguiu desempenhar um bom papel, né? Ele que até chegou de um vice-campeonato da Fórmula 3, ou seja, foi muito abaixo, e ele dá um passo abaixo, né, na Fórmula 2, que não, saindo da arte, indo para dança, né, que tá nessa derrocada aí que o Gustavo Frigoto já comentou. Pois é, ele teve um começo interessante na temporada passada, aparecendo ali, talvez como favorito, mas no restante da temporada não apresentou esse desempenho e tá aí Armstrong buscando novos ares na Fórmula 2. Maravilha, pessoal. Vamos passar agora para Campos, porque tem brasileiro na Campos. Gianluca Petekoff, após aí um começo de ano muito dramático, né? Que ele não conseguiu uma vaga na Fórmula 3, eis que surge a notícia que ele correrá pela Fórmula 2 na Campos. Saiu o carro bonito pra caramba, um branco com preto bem legal. E Petekoff é uma das grandes promessas aí brasileira. Como que vocês esperam ele na Fórmula 2? Ele que deu um pulo, né? Saiu da Fórmula Regional para F2, é muita coisa. E o companheiro de equipe dele, Ralf Bonsch, que é um piloto aí, praticamente um freelancer da Fórmula 2, que poderá, enfim, fazer uma temporada cheia e proveitosa. Pode falar aí, João, o que você espera desses dois pilotos aí na Campos? Pois é, o Petekoff é o que a gente, obviamente, tem mais expectativas, porque é um cara que mostrou muito serviço, foi campeão da Fórmula Regional, bateu o nosso glorioso Arthur Leclerc, que foi para a Fórmula 3 lá na Prema, e roubou a vaga do Petekoff, mentira, a Prema que quis, né? Mas a gente imagina também dificuldades para ele fazendo esse pulo, né? Não correndo a Fórmula 3 e já indo para a Fórmula 2. A gente sabe, é um piloto que corre há anos aí no automobilismo, já passou pela base na Europa e tal, mas ainda assim é um pulo complicado de se fazer e esperamos que ele possa ter uma boa adaptação, possa conseguir fazer um trabalho interessante na Campos para chamar a atenção de outras equipes com mais estrutura, né? A Campos já teve mais força na Fórmula 2 e agora nem tanto, mas vamos ver aí o que ele pode aprender, pode mostrar aí com esse 2021 para que 2022 ele possa seguir, né, possa realmente brigar aí por coisas maiores, porque a gente sabe que esse ano é para aprendizado e para, né, falar, tô aqui, tô aparecendo. Do Ralf Boschung é um cara que eu achei curioso, porque ele passou correndo 3, 4 corridas, 6 corridas por uma equipe, por outra, e não fazia uma temporada assim inteira exatamente, né? Então, vamos ver o que ele vai mostrar aí para 2021, porque realmente é uma incógnita do que ele poderia fazer. E realmente o caso do nosso Petekoff é muito interessante, né? Porque esperava-se realmente que após o título dele na Fórmula Regional ele fosse para a Fórmula 3 e não deu muito certo, mas ele não deixou a Petekoff cair e foi para a Fórmula 2 em grande estilo, numa equipe que talvez consiga proporcionar aprendizados para ele, e o talento dele talvez se sobressaia assim, nesse meio de grid da Fórmula 2, porque realmente é um piloto muito talentoso, por onde passou ele ganhou corridas, o kart ele foi muito, muito bom também, então eu acredito que o Petekoff consiga, assim como o Drugovich, que não se esperava tanto, se destacar aí, mesmo no ano de aprendizado. Então vai ser interessante como vai ser esse ano, mais um brasileiro para a gente acompanhar de perto na Fórmula 2. Quanto ao Ralf Boschung, eu me lembro que ele ganhou uma corrida na Fórmula 3 que foi uma chuva, mas caiu o mundo. E ele conseguiu ganhar de uma maneira completamente imprevisível, na maior cagada do mundo, perdão da palavra, foi na Áustria, sim, mas ele nunca conseguiu assim despontar, né? Então é um piloto bom, que tem seus méritos, mas não acredito que seja um piloto competitivo para o nível da Fórmula 2, ele vai brigar por um ponto ou outro. Só para completar a questão do Boschung, ele nunca fechou uma temporada completa, né? Ele correu em 2017 na Campus Racing, não foi até as últimas provas. Em 2018 ele foi da MP Motorsport, não fez as 4 últimas provas. Em 2019 ele correu pela Trident, também correu só algumas. E ano passado ele correu só as 2 últimas em substituição ao Jack Aitken, que estava na Fórmula 1. Uma coisa que eu queria pontuar sobre a Campus Racing é que o Adrian Campos faleceu no começo do ano. O grande fundador da equipe, né, um grande nome da equipe, tentou levar a equipe para a Fórmula 1 já, inclusive
final dos anos 10, e agora a gente fica nessa pressão de saber o que vai acontecer com a Campus. Assim como o Gustavo já citou da Dance, e tem o detalhe que a Campus já está num declínio, né? Já está falando da Campus no final do pelotão, então acho que vai ser mais complicado ainda e vai ser uma prova muito de fogo do Petekoff para sustentar até mesmo conseguir uma vaga numa equipe melhor postada. E seguindo aqui, gente, para não deixar a Petekoff cair, bora falar das duas últimas equipes. Gustavo, HWA com o Matteo Nannini e Alessio Deladá. Então, é uma equipe que é uma grande incógnita com pilotos que não tiveram anos frutíferos na Fórmula 3, né? É uma questão muito mais de contatos mesmo do que propriamente resultados. Nesse momento, os dois pilotos têm experiência alguma na Fórmula 2, praticamente, estreantes, dois pilotos que um nasceu em 97, o outro nasceu em 94, então que já são mais velhos do que a maioria do grid. Realmente eu acredito que não é uma equipe para figurar entre os postulantes a vitórias e pódios nesse momento. É uma equipe mais de fundo de grid nesse momento mesmo. O único destaque que a gente tem entre os dois pilotos, apenas um título, e foi na Fórmula 4 árabe, né? Que foi o título do Matteo Nannini. E apenas isso. Eu acredito que o Nannini ainda tem um pouquinho mais de potencial do que o Deledá. Ele chegou a fazer boas corridas na Fórmula 3, mas o campeonato dele não teve um resultado final muito bom. Só para completar uma coisa da HWA, o Giuliano Alessi, que foi o piloto que correu a maior parte do campeonato ano passado, sendo amado por Gustavo Frigoto em vários podcasts aqui, ele saiu, né, da Fórmula 2, né, ele correu até pela MT Motorsports. Ele saiu, ele foi para a Ásia e também saiu, consequentemente, da academia de pilotos da Ferrari. Uma grande perda para a categoria. Ironia detectada. E olha que eu sou fanzaço do pai dele. Nossa, o Jean Alesi, para mim, a corrida que eu mais vi alguém correr na vida não foi do Senna. Foi do Alesi. Foi uma corrida em Suzuka que ele saiu em segundo, tomou um stop and go, pagou stop and go, veio na chuva, virando 4 segundos mais rápido que o Schumacher. E ele veio de 15º, rodando para segundo, colado no Schumacher, e ele ainda teve seu motor quebrado. Ele resumiu a carreira do piloto, mas eu sou muito fã dele. Pena que o filho não herdou esses dotes de pilotagem. Pra gente seguir aqui, bora pra última equipe do grid. Vamos falar da Trident, que não é a marca de chicletes, é a equipe da Fórmula 2. Bento Fiscal e Marino Sato. Não, Marino Sato não tem nada a ver com o grande japonês maravilhoso Takuma Sato. João, o que você espera aí dessa equipe para a temporada de 2021 da Fórmula 2? Eu espero menos ainda agora que eu sei que ele não é filho do Takuma Sato. Estou muito triste com essa notícia. Achava que pelo menos ele era filho da lenda, do grande vencedor de Indianápolis, Takuma Sato, mas não é. Mas não dá pra esperar muita coisa, né? O Sato, ele só foi melhor do que o Samaya na temporada passada, porque ele fez 1 ponto. E o Bento Fiscal ficou em 13º na Fórmula 3 ano passado, então não é um desempenho que seja muito interessante, né? Conseguiu ali alguns pódios, mas nada demais. Então não é uma dupla que você possa querer grandes coisas, e uma equipe também que você possa imaginar que tenha, né, estrutura para brigar por vitórias e títulos. Então é isso que dá para imaginar desses dois. Peraí que agora eu vou rodar a baiana, né? Porque o Bento Fiscal ganhou uma prova na Fórmula 3, né? Ele que corria pela MP Motorsports, ou seja, foi um resultado até bom, porque a MP Motorsports não é nenhuma equipe de ponta, assim, vamos dizer, né? Na Fórmula 3, a gente até falou sobre isso no nosso podcast sobre o Caio Collet, então fica aqui um destaque, né, positivo para o Bento Fiscal, por mais que ele não tenha vencido o companheiro dele, o Richard Vescour, na temporada. E a Trident, ao oposto que a gente falou da Charrue, né, a Charrue fez um trabalho aqui na Fórmula 2, e na Fórmula 3 foi ruim. Na Fórmula 3 fez um trabalho bom, né, como a gente já falou aqui com o David Beckman e também com o Lini Zandelli, mas na Fórmula 2 foi uma tragédia no passado e não vejo um futuro melhor para essa equipe. Realmente a nossa equipe de chiclete, ela tem andado no fundo do grid na Fórmula 2, né? Ela tem, inclusive, repetidamente sido uma das equipes mais fracas do grid pela questão de orçamento, mas também ela é muito mais forte na Fórmula 3 do que na Fórmula 2, que é uma categoria mais barata, que ela pode realmente colocar um pouco de competência ali, não só a questão orçamentária.
e os pilotos que ela tem hoje reproduzem essa necessidade de orçamento, né? O Marino Sato, ele tem toda uma questão de patrocinadores japoneses por trás, ele tem bastante aporte, então ele fica nessas categorias sem mostrar muito resultado, tendo lampejos de velocidade em alguns momentos, e o Bent Viscal, eu acredito que ele ande um pouco mais rápido. Ele foi vice-campeão da Eurofarma Open no ano que o Drugovich dominou a categoria. De resto, ele fez um bom ano na Fórmula 3, é um piloto que é razoavelmente rápido, mas realmente ele, assim como os que eu citei da HWA, ele realmente vai disputar por alguns pontos ocasionalmente. Só um detalhe que o Marino Sato tem tanto aporte financeiro que chegou até a correr nos testes de pilotos da Fórmula 1, né, pela AlphaTauri, correu junto com o Yuki Tsunoda. Perfeito. E pessoal, pra gente finalizar, o que vocês acham de a gente fazer um palpitão aí da temporada 2021 da Fórmula 2? O campeão, segundo e terceiro, pódio lá, resultado final. Quem será o campeão, vice e terceiro lugar? Salaf. Aí você me pega. Mas eu vou ser ufanista aqui, vou colocar Felipe Drugovich como campeão, Robert Schwarzman como segundo e Guan Yu Zhou como terceiro. Boa, seu palpite, João. Só pra mudar o palpite do Salaf, senão ia ser o mesmo, eu vou colocar o Drugovich em primeiro, o Schwarzman segundo e Liam Lawson em terceiro. Boa, legal. E agora o Gustavo Frigoto, quem que você acha aí que será o campeão, segundo e terceiro lugar? Não tenho 100% de certeza, mas como não tenho bola de cristal, e não por ufanismo, mas eu por achar que talvez em reais condições ele possa conseguir isso, Drugovich primeiro, em segundo eu vou colocar Schwarzman e terceiro eu vou colocar Lundgaard. JG, e você? Boa, eu vou palpitar também. Para não zicar, eu vou colocar o Drugovich em segundo. Acho que o campeão vai ser o Robert Schwarzman, o grande campeão aí da Fórmula 2. Aí em segundo, Drugovich. E terceiro, eu vou de Yuri Vips. Acho que o estoniano vai ficar em terceiro. Pessoal, é isso então. Fechamos o nosso bloco 1 da Fórmula 2. Um grid aí com as nossas opiniões sobre os pilotos que vão disputar a segunda categoria aí do automobilismo da FIA aí nessa temporada. Fórmula 2 chegando no dia 26 a 28 de março, junto com a temporada da Fórmula 1, primeira corrida no GP de Bahrein, lá na cidade de Sakir. Fechando por aqui, então, nosso grande abraço. Não esqueçam de compartilhar esse podcast, o Bloco 1 e também o Bloco 2, que vem logo na sequência. Então, não saia, né? Não desligue o seu agregador de podcasts aí, porque logo na sequência já vem o Bloco 2, então arrasta aí para cima ou para baixo, dependendo do seu agregador, e solta o play no Bloco 2, porque tem entrevista especial com o Gustavo Frigoto. Ele sai dos comentários, vira um entrevistado para falar sobre a temporada dele na Stock Car em 2021. Não deixe de acompanhar, já voltamos aí com o Bloco 2. Grande abraço, valeu! Não saia daí. See you later. O Zona de Ultrapassagem tem o pit stop mais rápido da podosfera brasileira. Já voltamos. Remember to drink, remember to drink.